Olá, eu sou o professor Christian Wenzon e nessa semana acadêmica falaremos sobre análise gerencial de balanço e demonstração de resultado. A análise das demonstrações financeiras, análise gerencial, é uma importante fonte de apoio para o administrador financeiro, pois com ela ele consegue transformar os dados contábeis em informações gerenciais. A análise financeira e econômica de uma empresa interessa a um amplo público, incluindo investidores, credores e, sobretudo, aos próprios gestores. As habilidades em análise financeira e a consequente capacidade de avaliar o desempenho empresarial começam pelo pleno entendimento das principais demonstrações financeiras. Dentre alguns objetivos da análise gerencial, nós temos avaliar a situação econômica financeira de uma empresa, avaliar a capacidade de liquidez, solvência, lucratividade e rentabilidade da empresa. Também podemos utilizar para tomar decisões de investimentos na empresa e também envolvendo terceiros como tomada de decisões em relação a conceder ou não créditos para a empresa. Dentro das demonstrações financeiras, a primeira análise que iremos verificar é a análise horizontal, que é a análise de evolução. Para se calcular a análise horizontal, se utiliza a seguinte fórmula. O período atual dividido pelo período anterior, menos 1 vezes 100. O que é o período atual e o período anterior, que é o período base? Aqui embaixo na tela a gente tem uma demonstração do passivo da conta fornecedores, ano 2014 e ano 2015. O período atual vai ser o último ano do balanço, que é o ano de 2015. E o período anterior, ou o período base, que é o 100%, vai ser o último ano do balanço, que vai ser, nesse caso, 2014. Então, dividindo-se 200 por 100, a gente tem uma análise horizontal de 100%. Aqui a gente tem um balanço completo, com a análise horizontal de todos os itens. O que a gente pode verificar? A evolução da conta. Por exemplo, a conta caixas, que no ano de 2014 era R$ 65,00, no ano de 2015 passou para 91, ou seja, ela teve um acréscimo ou uma evolução de 40%. Isso é interessante para verificar o quanto está crescendo uma conta ou diminuindo. Uma conta estoques, a gente verifica que cresceu 11%. Passivo não circulante, financiamentos de longo prazo estão diminuindo, então a gente vê que a evolução está sendo negativa. A gente consegue avaliar a evolução de cada conta no balanço. No DRE, a análise horizontal nos ajuda a identificar o que está acontecendo no caso de um prejuízo ou um lucro. Por exemplo, no ano de 2014, a empresa tinha um lucro de R$ 110,00. Já no ano de 2015, ela teve um lucro de 92, ou seja, diminuiu em 16% o lucro da empresa em relação a 2014. Se nós olharmos a receita da empresa, ela está crescendo 34% em relação a 2014, passou de 2.009 para 2.700. Só que o custo do produto vendido não aumentou na mesma proporção, ele aumentou muito mais. Enquanto a receita aumentou praticamente 35%, o custo dos produtos aumentou em torno de 50%. Ou seja, a evolução do CPV da empresa foi muito maior, o que pode ter ocasionado essa diferença no lucro da empresa. Então, avaliando a receita e o CPV, a gente consegue identificar por que o lucro da empresa diminuiu em 16% em relação a 2014. Um detalhe importante quando se está fazendo uma análise horizontal do balanço ou do DRE é que a análise horizontal ela tem a forma nominal e a forma real. A nominal, eu simplesmente pego o DRE, como no caso de 2014 e 2015, e faço a análise de cada item. Eu vou analisar a evolução de cada conta. Na análise real, eu vou embutir no ano base, que é o ano 2014, nesse exemplo, a taxa da inflação. Ou seja, eu vou trazer todo esse período de 2014 para o valor presente de 2015 e vai me dar uma pequena diferença na análise horizontal, vai ser a real. Agora nós veremos a análise vertical, que demonstra cada conta dentro do balanço do DRE, o percentual que ela representa. A vantagem da análise vertical é que ela não precisa se preocupar com a inflação, porque eu estou analisando só o ano presente ou o ano base. Para se calcular a análise vertical, se utiliza a seguinte conta. A conta X, que eu vou fazer a análise, pelo total do grupo. Aqui a gente tem um exemplo. Dentro do ativo, eu vou fazer a análise vertical da conta caixas. Tá? Eu vou pegar a conta caixas e vou dividir pelo total do grupo, que nesse caso é o total de ativos.
o 100 pelos 2.000 vai dar os 5% da análise vertical. Aqui a gente tem um balanço, onde a gente tem a análise vertical do ano 2014 e do ano 2015, utilizando como 100% sempre o total do ativo ou o total do passivo. Ou seja, a conta caixas no ano 2014 representava 4,2%. No ano 2015, ela começou a representar 4,4%. É interessante a análise vertical, que eu consigo identificar se as contas estão aumentando em relação a um ano ao outro. Por exemplo, a conta de estoques era 52% praticamente, e no ano 2015 passou para 43%. Ou seja, a empresa está diminuindo os seus estoques. Eu consigo avaliar isso. Outro item que pode ser analisado também é, por exemplo, o capital social. Ele aumentou de 17% para 25%, 24%. O que aconteceu? O imobilizado também teve essa proporção, ou seja, a gente sabe que o dinheiro investido no capital social foi investido no imobilizado da empresa. Na demonstração do resultado do exercício, fica mais evidente ainda a análise vertical, porque eu consigo evidenciar desde a receita da empresa até o lucro líquido, fazendo análise de todos os itens. Por exemplo, a gente consegue identificar os custos do produto vendido da empresa e quanto representa cada despesa que a empresa tem dentro do DRE. Aqui a gente tem, por exemplo, em 2014, o custo do produto vendido da empresa era 70% da sua receita. Já no ano de 2015, passou para 78%, teve um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Alguma coisa aconteceu que ou aumentou os custos da empresa e a empresa não conseguiu aumentar seu preço de venda, ou teve que dar descontos para poder vender. Quando se fala em análise horizontal e vertical, sempre se utiliza as duas em conjunto. Nós veremos a seguir por que é interessante utilizar tanto a análise horizontal e a vertical juntamente e não separado. Aqui nós temos um exemplo do ativo de uma empresa. Olhando a análise horizontal, a conta aplicações teve uma evolução de 2014 para 2015 de 92%. Parece ser muita coisa. Mas quando se olha a análise vertical da mesma conta, a representação que ela tem dentro do ativo da empresa é pouco. Em 2014 era 3%, em 2015 4,6%. Então, quando eu estou fazendo análise horizontal ou vertical, eu foco nas contas que têm uma evolução grande, mas que têm uma representatividade grande também. Aqui na demonstração do resultado, a gente tem a mesma análise, horizontal e vertical. Se olharem, a conta que mais teve evolução foi a conta de despesas comerciais, 120% em relação a 2014 para 2015. Só que a representatividade dela é pouca, também em torno de 2 a 4%. Ou seja, sempre tem que ter cuidado de avaliar a análise horizontal e verificar quanto representa a conta dentro do balanço ou DRE. Após a análise horizontal e vertical, nós iremos fazer análise dos indicadores financeiros da empresa. Os indicadores financeiros são interessantes para os acionistas que vão investir na empresa, para os credores, fazer uma avaliação de como a empresa está pagando, e para os próprios gestores da empresa, saber como está a evolução da sua empresa. Os indicadores financeiros são subdivididos em 4. Os índices de liquidez, onde eu vou avaliar a capacidade de pagamento da empresa. Os índices de endividamento, onde eu vou avaliar a participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio da empresa. Os índices de atividade, onde eu vou avaliar a eficiência da empresa. E os índices de rentabilidade, onde eu vou avaliar a rentabilidade da empresa, ou seja, o lucro que a empresa está tendo e como ela está trabalhando isso. Índice de liquidez. Os índices de liquidez avaliam a capacidade da empresa de pagar suas contas a curto e longo prazo. O primeiro índice de liquidez é o liquidez corrente. O índice de liquidez corrente mede a capacidade de a organização pagar suas obrigações a curto prazo, utilizando os recursos aplicados no ativo circulante. A forma de calcular o índice de liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quando estamos avaliando os índices financeiros, é muito importante avaliar mais de um ano, porque normalmente o balanço e o DRE são fechados no dia 31 de dezembro do ano. Se uma empresa tiver um índice de liquidez corrente muito bom no ano, se eu não avaliar os próximos anos, os anos anteriores,
eu não vou saber qual é a evolução desse índice e não vou saber se é bom ou ruim. Um outro cuidado que tem que se ter, principalmente com o índice de liquidez corrente, é a qualidade que esse índice vai nos dar. Por quê? O índice de liquidez corrente está avaliando todo o ativo circulante pelo passivo circulante. Só que no ativo circulante nós temos a conta de estoques. Nós temos um exemplo que evidencia isso. No exemplo, tanto a empresa A como a empresa B possui um índice de liquidez corrente de 2, 20 mil de ativo circulante dividido pelo 10 mil do passivo circulante. Só que acontece, na empresa A, todo ativo circulante dela está no estoques, ou seja, a empresa tem um índice de liquidez corrente muito bom, que é de 2, ou seja, ela tem para cada R$1 de dívida, R$1 sobrando. Só que todo esse dinheiro está nos estoques, ou seja, qual será a facilidade que essa empresa tem de vender seus estoques para pagar suas contas a pagar? Já a empresa B, que possui o mesmo índice de liquidez corrente, ela tem uma parte em caixa, ou seja, em dinheiro, uma parte em contas a receber e uma parte em estoques, ou seja, a facilidade dessa empresa aqui em liquidar suas contas a curto prazo é muito maior que a empresa A. O próximo índice é o índice de liquidez seca, que é o ativo circulante menos os estoques, ou seja, ali eu já consigo avaliar a qualidade do índice de liquidez da empresa, pois estou tirando todos os estoques da empresa e trabalhando só com o que a empresa tem de caixas, aplicações e contas a receber. A fórmula, então, para se calcular o índice de liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. O próximo índice é o índice de liquidez imediata. Quando se fala em liquidez imediata, eu estou pagando hoje as contas da empresa, ou seja, eu tenho que avaliar só as contas que eu tenho no ativo circulante que eu consigo transformar em dinheiro imediatamente, ou seja, caixas, bancos e aplicações financeiras. Nesse índice eu excluo o contas a receber e os estoques. Então a fórmula fica assim: liquidez imediata é as disponibilidades dividido pelo passivo circulante. O último índice de liquidez é o liquidez geral, onde eu vou avaliar a capacidade de pagamento da empresa do curto e longo prazo em conjunto. A fórmula do índice de liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, que está dentro do ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Nós veremos agora os índices de endividamento, que fazem análise entre as obrigações da empresa com capital de terceiros e seu capital próprio. O primeiro índice que veremos é o índice de endividamento geral, onde eu vou avaliar as obrigações que a empresa tem com capital de terceiros em relação ao seu ativo total. A fórmula para calcular o índice de endividamento geral é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo total. O próximo índice é o índice de garantia de capital próprio. Eu vou avaliar quanto o capital próprio da empresa está garantindo as obrigações com capital de terceiro. A sua fórmula é patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, que são as obrigações que a empresa tem com os capitais de terceiros. Veremos agora os indicadores de rentabilidade. O que os indicadores de rentabilidade avaliam? Avaliam a capacidade da empresa de utilizar os seus ativos e transformar eles em lucros, que vamos verificar no final do DRE. O primeiro índice que veremos é a rentabilidade do capital próprio. Como o nome diz, nós veremos quanto está representando o lucro líquido em relação ao capital empregado pelos acionistas da empresa. A fórmula da rentabilidade de capital próprio é lucro líquido, que é encontrado no DRE, pelo patrimônio líquido médio. O próximo índice que veremos é o retorno sobre o investimento, que faz a análise entre o lucro líquido e os ativos investidos na empresa. A fórmula para calcular o ROI é o lucro líquido pelo ativo total médio. O último índice que veremos é o índice de margem líquida, que vai avaliar o lucro líquido apresentado no DRE em relação à receita que a empresa obteve nesse ano, ou seja, a margem líquida vai dizer qual o percentual que a empresa teve de lucro realmente em relação à sua receita. A fórmula para calcularmos a margem líquida é o lucro líquido pela receita líquida de vendas, ou seja, as deduções sobre comissões. Os próximos indicadores serão indicadores de atividade, que vão medir a eficiência da empresa em relação às suas compras, suas vendas e sua rotatividade de estoques. Eu vou avaliar quanto tempo a empresa leva para receber suas vendas,
quanto tempo ela leva para pagar as compras que ela faz, e em quanto tempo, em média, leva para rodar o estoque dentro da empresa. São 3 indicadores de atividade: o prazo médio de rotatividade de estoques, o prazo médio de pagamento de compras e o prazo médio de recebimento de vendas. Os indicadores de atividade também estão relacionados com o ciclo de conversão de caixa da empresa, onde a gente tem o ciclo econômico, o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Nós temos o prazo médio de recebimento de estoques, que é igual ao ciclo econômico. Ele começa quando chegou a mercadoria na empresa, ou seja, a matéria-prima chegou na empresa, começa a contar o prazo médio de recebimento de estoques. A empresa vai fabricar o produto, vai estocar ele. No momento que foi emitida a nota fiscal, encerrou o ciclo econômico, que é o prazo médio de rotatividade de estoques. Os dois são a mesma coisa. A partir daí, começa o prazo médio de recebimento de vendas, ou seja, eu emiti a nota fiscal, a empresa vai levar o produto até o cliente e vai ter o prazo que esse cliente vai para receber. O dia que ela recebeu as vendas, encerra o prazo médio de recebimento de vendas. Isso é o ciclo operacional da empresa. Ele começa quando chegou a matéria-prima e o ciclo operacional encerra quando a empresa recebeu as vendas. E junto a isso, eu tenho o prazo médio de pagamento de compras. O prazo médio de pagamento de compras é o prazo que o fornecedor dá para a empresa para pagar a compra da matéria-prima. Após encerrado o prazo médio de pagamento de compras, vai começar o ciclo financeiro da empresa. Após a empresa pagar a matéria-prima para seu fornecedor, começa o ciclo financeiro. Ele se estende até o momento que a empresa vai receber as vendas. Isso aqui é o capital de giro que a empresa precisa, ou seja, vai ser o período em tempo, em dias, que a empresa vai precisar colocar dinheiro para financiar a venda do seu produto. O primeiro indicador que veremos de atividade é o prazo médio de rotatividade de estoques. Ele avalia a quantidade de dias que a empresa leva desde a compra da sua matéria-prima até o momento da venda do produto. A fórmula para se calcular o prazo médio de rotatividade de estoques é o estoque médio dividido pelo custo do produto vendido. Na fórmula está utilizando o estoque médio. O que é o estoque médio? Normalmente, quando tem um balanço divulgado por uma empresa, ele tem 2 anos, o ano base e o ano atual. Nesse caso, o estoque médio vai ser a soma dos 2 anos dividido por 2. O próximo indicador é o prazo médio de recebimento de vendas. Este prazo começa a contar no momento da emissão da nota fiscal e se encerra no momento que a empresa recebeu o dinheiro da empresa, ou seja, recebeu o pagamento. A fórmula para se calcular o prazo médio de recebimento de vendas é o duplicado a receber médio dividido pela receita bruta de vendas, vezes 360. No caso do PMRV, a gente tem o mesmo problema verificado em relação ao estoque médio. Nós temos duplicados a receber médio, ou seja, a empresa vai utilizar os duplicados a receber ou suas contas clientes a média dos 2 anos. Vai somar o ano anterior, o ano base, com o ano atual e dividir por 2. O último indicador de atividade é o prazo médio de pagamento de compras, que é o prazo que o fornecedor dá para a empresa pagar a sua matéria-prima. A fórmula para se calcular o prazo médio de pagamento de contas é duplicados a pagar médio dividido pelo compras vezes 360. Duplicados a pagar médio é a mesma coisa dos outros indicadores de atividade. Se faz a média do pagamento aos fornecedores. Um detalhe importante no prazo médio de pagamento de compras é que no denominador a gente tem compras. Isso não está evidenciado nem no balanço e no DRE. Então, como eu faço para chegar nesse valor? A gente tem a fórmula do custo da mercadoria vendida, que é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Então, para se calcular o valor de compras, no DRE da empresa vai estar lá o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Ou seja, eu conhecendo o valor do CMV, é possível encontrar o valor de compras. Então, se eu pegar o estoque final, que vai ser no balanço o ano atual da empresa, mais o custo da mercadoria vendida, menos o estoque inicial, que vai ser o ano base, eu vou achar o valor de compras para calcular o CMPC.
Esta aula chega ao fim, espero ter colaborado com o aprendizado de vocês e até a próxima semana acadêmica.